Meus amigos, olha só. Desafiador o que a gente tem para fazer hoje, mas vai ser muito interessante. Eu tenho certeza absoluta que algo do que vai acontecer na aula de hoje vai aparecer no Enem. Não tenho a menor dúvida. Alguma das questões do Enem tu vai matar uma, no mínimo, ou talvez mais de questões de física tu vai matar se tu te concentrar bem. Olha só. Para depois a gente resolver questões mais elaboradas, questões mais difíceis, a gente vai ter que fazer exercício e tudo mais, mas para o Enem, eu tenho certeza que nós vamos conseguir matar algumas questões. De repente eu acho uma rocha natural, bizarra rocha, amante dos metais, ímã. Sabe o Polo Norte, sabe o Polo Sul, os chineses chamavam de Pedra do Sul. Se tu denomina Polo Norte é a parte que aponta para o norte, Polo Sul a parte que aponta para o sul, e pega duas delas, norte com norte repele, sul com sul repele, os opostos se atraem. Corta ela ao meio, ela continua com o Polo Norte e com o Polo Sul. Bota ela no forno, depois de uma certa temperatura, ela deixa de ser um ímã. Tudo bem até agora? Depois nós vimos, estudando um pouco mais calmamente, que tem materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos. Ferromagnéticos, fortemente atraído. Paramagnéticos, fracamente atraído. Diamagnético, fracamente repelido. Tudo é magnético. Meu Deus, que estranho. Por quê? Weber disse, porque é cheio de ímãs elementares, pequenininhos, espalhados. Aí dá para entender o ponto que a temperatura acima da qual o material perde suas propriedades magnéticas. É porque as moléculas, os ímãs elementares, ficam agitados, cada ímãzinho aponta para um lado, o magnetismo total acaba desaparecendo. Material ferromagnético tem muitos ímãs elementares, e esses ímãs se alinham de acordo com o campo magnético externo. Imagina um pedaço de ferro. Ele já está cheio de ímãzinhos elementares. Só que cada ímãzinho desse está com o polo norte apontando para um lugar levemente diferente. Esses ímãs estão aleatoriamente espalhados. E eles são elementares. Eu estou fazendo um desenho tosco. Porque eles são... Cada átomo é, na verdade, um pequeno ímã. Então eu pego um pedaço de ferro e aproximo de outro pedaço de ferro, nada acontece. Cai, nada acontece. Eu penduro esse pedaço de ferro para um barbante, ele fica do jeito que eu deixei. Aponta para lá, ele fica lá. É legal. Ali, ali. Só que, se tu pega um ímã, um pedaço de magnetita, que é um ímã permanente, aí o que acontece? Esses ímãzinhos giram e ficam com o quê? Polo Norte ou Polo Sul virado para cá? Todos com o Polo Sul. E já que os opostos, esse pedaço de ferro vai ser atraído. Se depois eu tiro o ímã de perto, um pedaço de ferro continua magnetizado. Agora ele é uma bússola, agora ele é um ímã. Se eu deixar ele cair no chão ou aquecê-lo, essas moléculas de novo vão se desorientar e ele vai perder as suas propriedades magnéticas. Certo? Até agora tudo bem? Se for alumínio, acontece o mesmo. Só que ele tem menos ímãs elementares. Na verdade não é interessante dizer isso, né? Porque todo átomo é um ímãzinho. Já vamos relembrar por quê. Então é melhor dizer que cada ímãzinho é menos poderoso, tem menos campo magnético esses ímãs elementares. Mas a quantidade de ímãs elementares tem a ver com a quantidade de átomos, porque cada átomo é um ímãzinho elementar, na verdade. É porque Weber não sabia ainda. Weber é anterior a 1900, experiência da física na lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, que revelou ao mundo, né, o modelo atômico atual, certo? Se for ouro, cara, se fosse ouro ou prata, o que acontece? Os ímãs elementares ficam girados no sentido oposto. Por isso que em vez de atrair, ocorre explicação de Weber. Explicou muita coisa, certo? Foi o que a gente viu, né? Horst foi dar aquela aulinha de circuitos elétricos e estava com uma bússola é um ímã, pô. Magnetismo terrestre. Se o polo norte da bússola aponta para o polo norte geográfico, é porque lá tem o polo sul magnético, magnetismo terrestre. A Terra é um grande ímã. Magnetosfera. Tem algo em volta da Terra invisível que é o campo magnético fundamental para a vida na Terra. A magnetosfera terrestre. Já vamos falar um pouco melhor sobre isso ao longo da aula.
foi dar a linha de circuito elétrico e percebeu que quando o circuito elétrico estava ligado, a bússola não apontava mais para o norte, tem alguma coisa acontecendo. Caramba, a única conclusão possível, corrente elétrica gera campo magnético. O que é corrente elétrica? Movimento de cargas? Movimento de cargas elétricas gera campo magnético. Está nascendo o eletromagnetismo. Antes achávamos que eram coisas distintas, magnetismo e eletricidade. Agora nós começamos a perceber que elas estão relacionadas. E aí começa a aula nova, que é a aula de hoje. Antes ainda, naquela primeira aula da Física 9C, eu teria que falar para vocês como é que são as linhas de campo ou linhas de força. Que nem a elétrica, né? Só que agora é campo magnético. Essas linhas dá pra perceber se tu pegar um ímã, folha de papel sulfite, de malha de ferro, ferro em pó, jogar em cima, tu vê as partículas de ferro se alinhando de acordo com o campo magnético, certo? Como é que a gente representa isso? Se for um ímã em barra, polo norte e polo sul, a gente desenha as linhas de acordo com o que a gente vê em laboratório, nessa experiência com limalha de ferro. Eu só vou fazer 2 linhas para não poluir, elas são muitas e muitas. A gente representa algumas delas. Elas são linhas contínuas. Para que os cientistas pudessem se comunicar melhor, se orientar no espaço, eles decidiram que ao desenhá-las, essas linhas iam ser desenhadas emergindo do Polo Norte e penetrando no Polo Sul. Isso é uma invenção do ser humano. Não tem nenhum experimento que demonstre que aquelas setas existem. Na verdade, essas setas representam para onde a bússola apontaria. Se eu tiver uma bússola aqui, isso aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Norte, ó, aqui é o Polo Sul, olha só. Tá vendo? Norte e Sul, minha bússola. Se eu tenho aquele ímã ali, aí o norte está para lá, ó, certo? Aí a minha bússola aponta para lá, norte. Beleza? Mesmo que eu gire, ela continua apontando para lá, né? Certo? Aí eu venho com ela. Quando eu chegar perto do ímã, ela já vai ser comandada pelo campo magnético do ímã, porque ele é muito mais intenso do que o terrestre, nas proximidades do ímã. Aí eu inverti aqui a minha bússola para a gente investigar como é que está o campo magnético, certo? Se eu boto aqui bem no meio da bússola, ela aponta para lá o campo magnético, bem coladinho, se eu botar a bússola bem coladinho. E se eu venho fazendo a bússola vir por aqui, ó, ela vai girando de acordo com a linha. Ela vai se alinhando de acordo com a linha, a bússola. Ela está sempre apontando na direção da linha. Então a ideia da seta é como uma bússola apontaria, digamos assim, certo? Como é o nome dessas linhas? Magnético. Também tem o sinônimo de linhas de força. Essas linhas têm propriedades. Vamos comentar aqui as propriedades dessas linhas de campo. Importante te comentar, tem um tipo de campo magnético que é muito importante, que é muito usado. Tu já deve ter visto no desenho animado aquele famoso ímã, né? Em forma de ferradura. Atrai tudo aquele, né? Aquele é mais divertido. Na verdade, os ímãs atraem quase tudo mesmo. A maioria das substâncias é paramagnética. Só que o ímã teria que ser muito poderoso para aquela brincadeira do papaléguas, né? De atrair as coisas assim, funcionar. Esse tipo de ímã existe. Não que atrai tudo com a força dos desenhos animados, mas esse formato de ímã é muito usado no laboratório. Porque aqui no meio o campo magnético fica muito organizado. Ele ficaria representado por linhas paralelas igualmente espaçadas. Que tipo de campo magnético é esse? Campo magnético? Uniforme quer dizer que em todos os seus pontos o valor é o? Na verdade, as linhas de campo emergem do Polo Norte e penetram no Polo Sul, e elas são contínuas, ó. Então elas estão conectando umas às outras ali, ó. Tá beleza? E a gente só não desenha essas aqui, geralmente, nesse caso, para não ficar horrível. Certo? Quais são as propriedades das linhas de campo magnético, linhas de força? Emergem do polo norte, magnético do ímã, né? Emergem do polo norte, penetram no polo sul. Depois, jamais se cruzam. Lembra que é a mesma propriedade, essa aqui é a mesma propriedade das linhas de campo elétrico. Jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais forte ou mais fraco o campo? Mais forte. Mais intenso
intenso é o campo. Mesma propriedade das linhas de campo magnético, de campo elétrico ou campo gravitacional. Essas propriedades aqui, ó, funcionam para todos os campos que nós estudamos. Mais próximas, mais intenso. Isso, quais mais próximas? Alfabeto? Quanto? Mal. Desculpa, gente. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Jamais se cruzam. São contínuas. O que eu quero dizer com são contínuas? Que elas não têm começo nem fim. Não é que nem a linha de campo elétrico que nasce na partícula positiva e morre na negativa. E da partícula positiva, se ela for isolada, vai até o infinito. Da partícula negativa, vem do infinito e atinge a partícula. Agora, as linhas de campo magnético não podem ter começo nem fim, elas se conectam, o começo e o fim delas. Então isso sim é particularidade das linhas de campo magnético. Na verdade, se tu for pensar, está embutido ali, né? Não falei que nasce no Polo Norte e morre no Polo Sul. Ela emerge do Polo Norte, penetra no Polo Sul. Então essa parte aqui também é diferente das linhas de campo elétrico, que nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Uma outra propriedade importante é que o vetor, lembra, né? Quando eu colocava carga positiva e carga negativa, tinha as linhas de campo elétrico, representam a trajetória de uma partícula positiva. Jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo elétrico. Aí eu te falava que se eu quiser representar o vetor campo elétrico num determinado ponto, esse vetor campo elétrico é tangencial. Assim como o vetor velocidade é tangente à trajetória, em qualquer tipo de movimento. Aqui mais uma vez, adivinha qual é a relação entre o vetor campo magnético e a linha? Eles são tangenciais. Então se eu for representar o campo magnético aqui, ó, ele apontaria para lá mais ou menos, ó, tangente, beliscando a linha. Aqui, ó, ele já está apontando para lá. Certo? Tangente, concordam comigo? Aqui o vetor campo magnético já apontaria para lá, ó, e está diminuindo, né, porque as linhas se afastaram um pouquinho. Aliás, aqui, pelo meu desenho, né, aqui está mais afastado, então é menor. Aqui está mais juntinho ali, então era para ser um pouquinho maior. Vou diminuir um pouquinho mais aquele ali. Esse aqui, as linhas estão um pouquinho mais próximas aqui, então o vetor é um pouquinho maior. Então vou escrever isso. O vetor campo magnético, que vai ser chamado a partir de agora de vetor indução. Indução magnética. Nome mais bonitinho. O vetor campo magnético, o vetor indução magnética é paralelo, tangente à linha de campo. O que seria esse vetor campo magnético, professor? Seria o alinhamento da bússola, exatamente naquele ponto da linha. E a gente acabou de investigar experimentalmente, né, que a bússola está sempre apontando tangencialmente a linha, certo? Tu vê aqui a bússola, se tu muda um pouquinho a posição da bússola, né, ela vai dar uma destrambelhada bem grande ali, porque se tu não ajeitar ela, né, bonitinho em cima da linha, né, se tu move ela dessa maneira, se tu não percorre a linha, tu não ia conseguir acompanhar o movimento desse vetor que representaria a agulha da bússola. Cara, então tu vê, ó, com isso sim eu terminaria a primeira aula da Física 9C. Na segunda aula, ele vai lá e comenta que o Oert foi o cara que percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Inaugurou o eletro show. E agora nós vamos começar a investigar essa brincadeira. O Faraday era um sujeito que, se eu não me engano, ele trabalhava no laboratório do cara que era fodão, ó. Ele era meio... cara, tu faz aí os experimentos, ajudava o cara a fazer as coisas acontecer, e o cara, na verdade, é que sempre ganhava fama. E ele tinha resolvido umas encrencas pro sujeito, recentemente no laboratório, estava meio sem ter o que fazer, e surgiu o experimento de Oert, que falou pro mundo essa novidade, que corrente elétrica... Cargas elétricas em movimento
e é a única forma de gerar campo magnético. Um ímã, na verdade, é que tem mais elétrons orbitando para um lado do que para o outro em cada átomo, e esses átomos estão alinhados. São essas mini correntes elétricas de cada átomo que geram o magnetismo. Na magnetita, essas bússolas já estão alinhadas dentro da estrutura atômica, por isso que é um ímã permanente. No resto dos materiais, essas bússolas estão desalinhadas. Na verdade, na ressonância magnética, o campo magnético em volta do paciente é tão intenso que essas mini bússolas, que são os átomos do corpo, todas se alinham. E aí a gente consegue mapear a diferença de emissão de radiação molécula a molécula, camada a camada, e conseguimos aí imagens do interior do corpo, né, absolutamente precisas, certo? A ressonância magnética. Bom, aí o cara que era o chefão lá do Faraday, Michael Faraday, falou: ô Faraday, tá aí sem fazer nada, né? Por que tu não estuda o experimento de Oert? Por que tu não tenta mostrar pra gente como é que essa coisa funciona? E o bicho começou a investigar. A primeira coisa que ele fez foi um experimento muito simples. Ele pegou um fio reto e longo, esticou e fez corrente elétrica passar pelo fio. Já que corrente elétrica, se eu pegar tipo um suporte aqui, uma folha de papel, o cano, o fio está furando aqui a folha de papel, certo? E jogar ferro em pó aqui, se o ferro em pó reage ao campo magnético do ímã permanente, o ferro em pó também tem que reagir ao campo magnético do fio. Dito e feito. Se tu jogar ferro em pó nessa situação com uma corrente elétrica suficientemente alta, tu percebe que o ferro em pó se alinha em círculos muito bonitos ali em volta. Círculos muito bem definidos. E não é que o Faraday era de uma religião circular? Parece que isso ajudou ele a enxergar essas linhas. Ele dizia nos escritos dele que ele via como se tivessem linhas circulares em volta do fio, representando o campo magnético. Experimentalmente a gente consegue mostrar que de fato as linhas de campo magnético em volta de um fio reto são circulares. Por que a última linha está mais afastada da segunda do que a segunda da primeira? O campo está ficando menos intenso porque eu estou mais distante do fio, que é da onde está nascendo o campo magnético. Aceitável? Se eu pegar a bússola e chegar próximo do fio, se essa bússola estiver na frente do fio, a bússola aponta para lá. Ó. Se eu botar a bússola na direita do fio, a bússola aponta para dentro do quadro. Atrás do fio, a bússola apontaria para a esquerda. À esquerda do fio, a bússola apontaria para vocês. Como é que estão as setas das linhas do campo? Penetrando na direita, já que a bússola aponta para dentro do quadro. Lá atrás apontando para a esquerda, aqui apontando para vocês. E aqui na frente do fio apontando para a direita. Certo? As linhas de campo magnético. Eu tentei desenhar em perspectiva, é difícil isso. O desenho da apostila, sem dúvida, estaria bem melhor. Mas vai ser fácil a gente saber para onde é que aponta as linhas de campo, sabe por quê? Porque tem uma regra bem boba. É a famosa regra da mão direita. Não é aquela regra da mão direita que eu comecei rapidamente na aula passada. Essa é a regra da mão direita modificada. A regra da mão direita é mais boba ainda, tu só tem que pegar a mão direita. Ó, minha mão direita. E aí tu pega no fio com a mão direita. Mas eu posso pegar no fio com a mão direita assim ou assado, né? Concorda comigo? Lembra do furabolo, do campo magnético? Ele e os seus amiguinhos representam as linhas de campo magnético. E o dedão tu enfia onde? Na corrente. Na corrente elétrica. Certo? Se o meu dedão está de acordo com a corrente elétrica, ó como é que eu pego no fio. Se a corrente estivesse para baixo, ó como eu pegaria no fio. Aceitas que pegando no fio com a mão direita e o dedão na corrente, tu aceitas que os dedos que acompanham o indicador revelam a direção das setinhas? Só que tu não pode ter vergonhinha de pegar no fio, tem que pegar no fio. Pega no fio com a mão direita, o dedão no sentido da corrente. Corrente para um lado, corrente para o outro. Ó como inverte o campo magnético, certo? Se eu tomo uma bússola aqui, isso aqui é um fio, corrente elétrica indo para lá, a bússola aponta para o quadro, se ela estiver aqui embaixo, ó. Corrente elétrica vindo para mim, a bússola aponta para vocês, o Polo Norte. Concorda comigo? Se a corrente elétrica é alternada, a bússola aqui em volta fica para um lado e para o outro, para um lado e para o outro.
Claro, né, não vai fazer uma frequência ali de 100 MHz que a bússola não vai conseguir girar 100 milhões de vezes por segundo ali, né? Certo? Beleza? Fio reto e longo. Manda. Mas ele emerge da onde e penetra onde? Pois é, na verdade, no espaço aqui, né? É espacial esse negócio. É como se, sabe a luz que sai do filamento de uma lâmpada aquecida, aquela lâmpada proibidona, incandescente, que agora já não existe mais, certo? É raro a gente ter aquilo, só em situações, né? Não tem mais para comprar no supermercado, para qualquer situação, aquela lâmpada. É um filamentozinho, né? Uma luz sai dali, né? É aquilo, na verdade, é como se fosse uma luz que eu não enxergo. É um tipo de luz que está saindo dali. Depois tu não vai acreditar a conexão da luz com essa matéria. Aliás, né, a luz é uma onda. Na verdade, cara, as próximas aulas eu ia te mostrar o seguinte, que eu não resisto. Quando tu pega um pedaço de fio e começa a fazer corrente elétrica ir e vir, tu começa a gerar campos oscilantes, né? Mas o que é corrente elétrica indo para um lado e para o outro? São cargas elétricas, né? Por que uma carga elétrica vai para um lado e vai para o outro? É porque tem um campo elétrico empurrando ela para um lado e para o outro, né? Então, na verdade, quando eu sacudo um campo elétrico para um lado e para o outro, eu gero um campo que vai acabar gerando um campo que vai gerar um campo. Toda onda eletromagnética é isso. Todas as ondas eletromagnéticas, das ondas de rádio aos raios gama, é carga elétrica sacudindo. Se eu sacudo carga elétrica num fio, eu gero ondas de rádio. É assim que tu escuta rádio. Um cara pega carga elétrica lá no morro ali da antena, tem essa antenona, né? Ele faz a corrente elétrica ir e vir no fio dele. Isso emana do fio uma onda que são campos elétricos e magnéticos oscilantes, um gerando o outro. Aí tem uma antena na tua casa, um pedaço de metal. Quando esse campo elétrico atinge a tua antena empurrando as cargas elétricas para cima e para baixo, as cargas elétricas da tua antena vão para cima e para baixo. E aí tem uma assinatura digital ou analógica que é convertida na rádio que tu gosta. Tu vê que coisa sobrenatural, né, cara, o que é o eletromagnetismo. Se eu fizer esse vai e vem de cargas elétricas numa válvula eletrônica especial, aí eu tenho micro-ondas. A galera no começo pensou, nós jamais vamos conseguir sacudir a carga elétrica mais do que gigahertz, mais do que bilhão de vezes por segundo. E não é que os átomos têm essa propriedade de sacudir cargas elétricas mais que gigahertz, é o tu emite infravermelho. Cada átomo teu é uma anteninha microscópica que está sacudindo carga elétrica e emanando infravermelho para tudo que é lado. Se eu fizer com uma frequência maior que a do infravermelho, fica luz. Então lá no filamento da lâmpada está tão quente, que os átomos têm as suas cargas elétricas sacudidas tão ferozmente para um lado e para o outro, que gera uma frequência maior que a do infravermelho. Luz. E se eu sacudir ainda mais, ultra, aí é da parte mais interna do átomo. Os elétrons que estão mais próximos do núcleo giram em volta do núcleo atômico mais rápido. Então emitem uma frequência maior. E se eu conseguisse fazer sacudir mais rápido ainda, eu teria raio-x. Como é que nós vamos fazer a carga elétrica sacudir mais rápido ainda? A gente não precisa fazer ela sacudir necessariamente, pode ser só uma pancada, fazer ela parar, é fazer ela mudar a velocidade, isso que importa. Vamos pegar elétrons que emanam de uma lâmpada poderosa, acelerar numa diferença de potencial altíssima, quando ele atingir uma placa metálica e desacelerar, adivinha o que surgia dessa placa? Raios X. Raios X são gerados pela abrupta desaceleração de elétrons. Raios Voitinger, inicialmente. E aí era usado como tratamento de beleza, para fazer os pelos cair e deixava a pele lisinha. Até a galera começar a morrer de câncer, o pessoal vendia o kitzinho de raios Voitinger. Acabe com seus pelos indesejados, raios Voitinger. Acabe com suas rugas, raios Voitinger. E aí depois acabe com sua vida, raios Voitinger. E aí pararam de vender os raios X caseiro, certo? Para cair o pelo. Mas não é porque só cai o pelo, né? Porque a célula está ficando male. E aí acaba outras coisas acontecendo. E se eu quiser fazer a carga elétrica sacudir mais ferozmente do que desacelerando ela quando bate contra uma placa metálica, aí só se eu partir ou fundir núcleos atômicos. As reações são tão cataclísmicas do ponto de vista atômico que as partículas vibram com tamanha agitação que eu gero raios de altíssima frequência, os raios gama. Certo? Então tu vê, né, cara? Nós estamos estudando como é que gera campo magnético num fio. A corrente elétrica, por enquanto, só está subindo.
Mas eu já te mostrei o que vai acontecer quando eu começar a sacudir isso aqui, né? Já dá para começar a imaginar o porquê que foi tão importante esses primeiros experimentos. Se eu aumentar a corrente elétrica, tu acha que aumenta ou diminui o campo magnético? Aumenta, é ela que está gerando. Se eu mergulhar esse fio no concreto e for medir o campo magnético aqui, primeiro ele estava no ar, aí eu medi o campo magnético. Agora eu mergulhei concreto em volta, vou medir o campo magnético. Tu acha que vai ser maior ou menor? Menor, né? Vai ser menor porque o concreto não vai ajudar a distribuir o campo magnético. Mas se tivesse mergulhado no ferro, o ferro ajuda, né? O ferro vai acabar ajudando o campo magnético a se estabelecer, porque os próprios átomos do ferro vão se alinhar com ele e vão ajudar a continuar mantendo o campo magnético intenso ali nas proximidades. Legal. Tu concorda então que o material onde esse fio está interfere no campo magnético? Botar borracha ali em volta vai atrapalhar ou vai ajudar o campo magnético a se estabelecer? Ah, por isso que a gente encapa os fios com borracha, né? Porque ele bloqueia o campo magnético que esse fio deve transmitir, certo? Beleza. Mais distante do fio, maior ou menor o campo magnético? Menor. Caramba, tu concorda comigo que o campo magnético num determinado ponto, a uma certa distância R do fio, é diretamente proporcional ao I? É ou não é? Maior o I, maior o campo magnético. Tu aceitou que depende do material. Vamos ter que ter uma constante para representar esse material. Certo? Vou chamar de permeabilidade magnética. Nome justo? Permeabilidade magnética. Permeabilidade lembra ser permeável, né? Magnética, permeável ao campo magnético. Quanto maior esse número, mais permeável ele é ao campo magnético. E maior o campo magnético que chega naquele ponto. Aceitável? Mas vem cá. Esse campo magnético a uma distância R, tu aceita que deve ser igual a essa mesma distância R? Deve ser igual a essa mesma distância R. Quando eu vou para uma linha de campo mais próxima, a distância R diminuiu. E aí o campo magnético está diluído numa circunferência menor. Então dá para viajar que o que está emanando do fio está se distribuindo em círculos ali. Qual é o tamanho de um círculo? 2π. Se eu pegar o quanto foi gerado de campo magnético, que tem a ver com I, ver o quanto atravessou o material, que tem a ver com μ, permeabilidade, e distribuir o quanto chegou naquele círculo pelo tamanho de uma circunferência, que é... Pronto! É uma maneira super intuitiva de a gente calcular o campo magnético. Cara, eu faço assim intuitivamente porque eu não posso, através da lei de Biot-Savart, fazer a integral do fio do menos infinito ao mais infinito e fazer aparecer essa fórmula para ti. Ia ser, tá te enganando. Nós teremos que ter algumas aulas de cálculo para poder fazer, né, essa deduçãozinha. Então, eu usei a lei de Biot-Savart, Biot-Savart, os mais íntimos, e cheguei naquela formulazinha que originalmente foi feito como nós fizemos aqui na filosofia, na raça, e depois viram que usando uma matemática mais avançada dava o mesmo resultado. Então no laboratório às vezes a gente encontra uma fórmula que demora anos para depois a gente mostrar que faz sentido usando a base da teoria. Então tá ali. Quer calcular o campo magnético? Se eu te der os dados, tu bota as letrinhas no lugar e toca a ficha. Essa fórmula, tu tem que ter 1, 2, 3 informações, substitui os resultados, bom. O μ0, galera, é um valor que no vácuo é uma constante, 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Esse número é tipo o K, constante eletrostática. Alguém decorou o K, constante eletrostática, da lei de Coulomb? 9 vezes 10 a 9, é outro valor que daqui a pouco, tipo um mês e pouco, tu vai conseguir decorar. Porque tu vai fazer muita continha aqui, toda hora tem que usar um μ. Só que o pessoal tinha um problema no laboratório. Com o fio reto e longo, o campo magnético gerado era pouco intenso. Outra, tu aceita que essa parte do fio também está gerando campo magnético aqui, né? Todo o fio está gerando campo magnético nessa região. Claro que essa parte que está mais próxima colabora mais. Mas o fio reto, ele acaba distribuindo o campo magnético ao longo dele todo.
Aí o pessoal percebeu que se enrolasse o fio, numa circunferência, por exemplo, era uma forma de aumentar o campo magnético. E aí nasceu a ideia de espira. Espira é quando tu pega um fio condutor e faz um círculo dela, desse fio. Pensa comigo, se a corrente elétrica está nesse sentido, o campo magnético aqui dentro da espira está entrando ou saindo do plano do quadro? Pega no fio com a mão direita. Dentro da espira, o campo magnético está apontando para dentro ou para fora do quadro? Parabéns. E fora da espira, como é que está o campo magnético? Aqui. Entrando ou saindo do plano do quadro? Vamos ver. Pega no fio com a mão direita. Entrando, dentro do fio entrando. Entrando, 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 entrando. Corrente, né? É o I, né? Dedão. Fio, dedão. Entrando, 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 entrando. Nessa região central, o campo magnético está entrando. E pega no fio com a mão direita, dedão. Saindo, tá vendo? Saindo, saindo, saindo. Concorda comigo? Se eu fosse fatiar o fio ao meio e fosse representar o campo magnético, uma das maneiras é representar com, aqui nesse caso, né, corrente para cima, representar com uma bolinha e um xizinho, o vetor que está entrando, fazer uma bolinha menor para mostrar que está caindo o campo magnético. Do lado de cá a gente faria uma bolinha com um pontinho, já comentei isso com vocês, esse tipo de representação. Esse tipo de representação é uma representação internacional para representar um vetor que esteja penetrando ou emergindo do plano da coisa que tu está usando. Eu estou usando o quadro, tu vai usar o teu caderno. Uma bolinha com um pontinho no teu caderno significa uma seta saindo da página. Uma bolinha com um xizinho significa uma seta entrando na página. Serve para qualquer coisa, vetor. Como eu estou falando do campo magnético, eu vou mostrar que isso é o B. Campo magnético. Isso é no mundo todo, tá? Por que a bolinha diminuiu? Porque eu fui mais distante do fio, certo? Ou seja, o que eu estou fazendo na verdade é representando isso aqui, essa linha aqui. Essa outra bolinha está representando essa linha aqui, né? Só que eu estou representando com uma vista lateral, não em perspectiva, né? Não em perspectiva. Se eu fosse representar o campo magnético aqui, fora do fio o campo magnético está emergindo, certo? E dentro o campo magnético está entrando. Então, ó, vocês devem concordar comigo que na parte interna o campo magnético vai estar mais denso, junto, próximo do que fora, né? Concorda comigo? Ou seja, o campo magnético ficou mais intenso na parte interna do que na parte... E aqui no meio é onde ele vai ser máximo. Ali no meio é que o campo magnético vai ser máximo. O meu interesse é calcular o campo magnético bem no centro da espira. Mais uma vez eu deveria usar a lei de Biot-Savart. Só que agora fazer a integral da lei ao longo da circunferência. O resultado que nós obteríamos é um resultado π vezes maior que o primeiro. Qual seria a fórmula então, já que o resultado é π vezes maior? Vai cortar o π de cima, o π que eu multipliquei pelo π de baixo, e a fórmula fica sem o π. Eu lembro que quando eu tinha que escolher entre a fórmula do fio reto e longo e a fórmula da espira, eu me lembrava que a espira concentrava o campo magnético. Então, se eu fosse usar as duas fórmulas, a que desse o resultado maior era da espira. Então eu tinha que olhar e pensar, né? Tá, dividir por π, então essa aqui é maior, é a espira. E essa sim, assim que eu sempre recomendei que o aluno buscasse a fórmula. Porque vai ter as duas lá. Vai ter que saber qual que é do fio reto e longo, qual que é da espira. Aí um aluno uma vez falou, professor, tu sabe a dedução da fórmula da espira? Aquela velha história, né? Sabe a dedução? E nunca é o cara fera, né? O cara lá do fundão que vem com a história da dedução. Eu, não, cara, não sei como é que é a dedução, como é que é. Ele, expira é que não é mais expira, né? Aí não tem pi, expi. Ex-mulher, ex-namorado, expi. Aí acabou o pi, arranca o pi. Saca? Então tu vê, é uma forma totalmente idiota, né? É a preguiça de pensar. Mas, às vezes, na hora do desespero, se não tem o pi, expi. Sacou? Expi.
Não importa quantos voltas tá. Não importa quantos voltas. Ah, garoto, mas esse meu amigo levanta a bola, eu vou fazer um golaço. É solenoide o nome disso que tu acabou de inventar. Solenoide. A culpa é dele, não fui eu. Sono, tô com sono. Solenoide. É o solenoide. Solenoide é justamente isso. Pô, mas essa espira de porcaria não tá gerando o campo magnético que eu queria. Ah, mas peraí, deixa eu pensar. Ou se eu botar 1, 2, 3, 5 mil espiras, ou eu vou fazer um super, ultra, mega plus campo magnético. Mais uma vez, lembrando o tubo da ressonância magnética. É milhares de voltas de fio enrolado. Quando eu fizer uma corrente elétrica mega passar ali, ela vai achar que tem um trem chegando dentro dela. O campo magnético, os átomos do corpo dela, como pequena bússola se alinhando todos. É uma doença mental. Cara, solenoide, tu pega lá um material com ferro magnético, né? Para que o ímã interno dele ajude a permeabilidade magnética. E tu pega um fiozinho condutor, só que aí tem um detalhe, ó, tu não pode pegar esse fio desencapado. Porque se tu pega um fio desencapado e dá 2 voltas de fio ali, vai ser como uma volta só. A corrente elétrica vai querer fluir por todo o material ferromagnético. Só que se tu botar uma camada de borracha e encapar o fio, aí o campo magnético não passa pelo fio direito. Então tu vê, tem que ser um fio que não esteja desencapado para não fazer curto-circuito com o núcleo, e também não pode ser encapado com borracha para o campo magnético poder passar. Então tu vai aplicar uma fina camada de esmalte isolante. Certo? Então fio esmaltado é o que a gente deveria usar para fabricar o solenoide. Certo? Aí olha só, eu vou lá e pego e faço 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, N voltas de fio. Se eu fizer a corrente elétrica entrar por esse lado aqui, ela vai subir e descer lá por trás do núcleo, certo? Nos fios da frente a corrente está subindo. Na parte traseira dos fios a corrente está descendo. Entende isso? A corrente elétrica está circulando assim. Eu te pergunto, onde é que é o polo norte, onde é que é o polo sul deste eletroímã? Solenoide é um eletroímã. Onde é que está o polo norte, onde é que está o polo sul? Pensa. Tu já tem elementos para poder pensar nisso. Essa é questão de vestibular famosa. Não depende. Pode pegar do jeito que tu quiser. Se tu usar a regra que eu te disse, só tem uma possibilidade. Esse solenoide tem um polo norte e um polo sul, de um lado e do outro. Eu quero saber onde é. Questão de vestibular clássica. Pega no fio com a mão direita, não tenha vergonha. Com a mão cruzada tu jamais saberá. Se tu não tentar pegar no fio e não visualizar o que está acontecendo, tu jamais conseguirá. A visualização espacial é fundamental, né? A gente tá vendo o fio aqui, ó. Tirei um pedaço do fio do quadro, tá vendo? Isso aqui é aquele fio ali, ó. Né? Ele tá tortinho assim, né? Abraçando o núcleo, não é isso? A corrente elétrica tá subindo. Peguei o fio com a mão direita e o dedão na corrente. Como é que o indicador e seus amiguinhos estão lá dentro das espiras? Apontando para a esquerda. Se eu fosse desenhar as linhas de campo, aponta para onde? Para a esquerda, não é isso? Ó, para a esquerda. Então aqui tem o polo e lá tem o polo. Ah, professor, mas eu peguei na parte de trás da espira e daí lá atrás a corrente está descendo, continua apontando para a esquerda. Não é como tu pega, tu pode pegar do jeito que tu quiser. Se tu obedecer a regra, a conclusão é uma só. Certo? Questão tranquila essa. Só que eu vejo que a gurizada não pega no fio com a mão direita. Aí tu jamais vai aprender, tem que viajar na maionese. Amanhã não, né? Depois de amanhã, vai ter um monte de gente na questãozinha que cai isso. Às vezes tem que girar, cara. Às vezes a tua mão vai quebrar se tu fizer. Aí tu, meu Deus, peraí, assim eu consigo. Tem que fazer isso. Sem esse exercício, sem mexer a mãozinha direita, não tem como. Pega no fio com a mão direita. Ô meu querido, se tu quiser calcular o campo magnético que a gente representa com que letra? Por quê? Por quê? Ah, pior. O campo magnético, será que depende da permeabilidade magnética? Com certeza. Será que depende da corrente elétrica? E quanto mais voltas de espiras, mais campo magnético. Porém, a distância entre a primeira e a última espira, que a gente vai chamar de L de comprimento, é inversamente proporcional ao campo magnético. Por quê?
que quanto mais comprido o meu solenoide, pior é o campo magnético no seu interior? Por que se aquela distância entre a primeira e a última espira é pequenininha, o campo magnético lá dentro é mais poderoso? Se eu pegar o mesmo número de voltas e espalhar, o campo magnético fica diluído, né? Se eu pegar as voltas e botar uma em cima da outra, o campo magnético fica concentrado. Beleza? Mais uma vez intuitivo, né? A dedução dessa aí, mesmo com a lei Biot-Savart, já é mais chatinha. Como é que tu vai explicar pro cara que na espira, o raio da espira importa? E no solenoide não. Quando tu junta um monte de espira, não importa se o raio da espira vai ter 1 metro ou 10 metros. Vai dar o mesmo campo magnético no interior, cara. Assustador, né? Difícil se convencer disso, né? Essa é a parte que nós não vamos fazer no ensino médio. Meu querido, surgiu aí 3 fórmulas, né? 3 fórmulas. Sinceramente, será que o difícil é colocar cada letra no seu lugar? I é uma coisa nova pra ti? Mi0 é um cara que não dá pra confundir, vai ter na prova. Mi0 igual 4 pi vezes 10 menos 7. R, raio, distância, sem estresse. N, número de espiras, difícil tu errar. O chato, acredite, é tu pegar no fio com a mão direita. A galera tem uma dificuldade terrível. Não é uma sacanagem, cara, não tem conotação sexual. Pega no fio com a mão direita. E o dedão é o I, meu. O indicador e seus amiguinhos são as linhas de... Pronto, a corrente está para lá. Campo magnético circularmente naquela região. Se eu arremesso uma partícula positiva para lá, o I é para lá. Tem campo magnético ao redor dela, um campo magnético circular enquanto ela se propaga para lá. Certo? É isso aí. Loucura. Muito obrigado pela paciência. Daqui a pouco a gente vai continuar. O eletromagnetismo vai dar crias ainda. Muitas crias. Valeu, galerinha.